Opa, já apareceu aqui na página. Já estamos ao vivo. Vamos aguardar. As pessoas já estão começando a entrar. A Juliana Cruz foi a primeira a entrar na sala, acabou de chegar. A Rosemary Maia da Silva. O Alex Lobo. Isso aí, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais alguns instantes. A Fabiana Moura dos Santos acaba de entrar na sala. Seja bem-vinda, Fabiana. Boa noite para você. Vamos para mais uma live do pré-candidato a vereador Miguel Janete, que hoje promete ser quente, sabe? Boa noite, Elza. Minha mãe entrou, que legal. Sandra Andreazzi, a Sandra Santos. A sala está começando a encher. Seja bem-vindo, Edson, que acabou de entrar agora. Doutor Armando. Armando, seja bem-vindo. Boa noite para você. A Mara, a Fabiana. Então é isso aí, Miguel. Vamos começar esta live. Hoje sem problemas técnicos. Aparentemente a gente resolveu, não? Hoje sem problemas técnicos. A imagem está ótima, a qualidade do som está ótima também, está tudo bom. Isso vai transcorrer tudo perfeitamente. Bom, vamos começar, Miguel? Vamos lá. Vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma live do pré-candidato a vereador de São Paulo, Miguel Janete, que hoje vai tratar de um assunto que a sabedoria popular costuma dizer que não se deve discutir: política e religião. O fato é que, na verdade, não existe assunto que não possa ser discutido, que não possa ser debatido, que não possa ser analisado, principalmente por um político. Agora, claro, política, religião e, no caso específico do Brasil, futebol, são assuntos que despertam paixões, que despertam discussões acaloradas. E quando política e religião se misturam? Bom, na verdade, política andando de mãos dadas com a religião não é nenhuma novidade. Basta a gente voltar um pouquinho no passado e ver a história. Nossa história é recente. Vários estados e várias nações onde a política e a religião se confundiam. Mas o fato é que a história também nos ensinou que nesses países, nessas nações, que tinham uma religião oficial, geralmente quem não seguia esta religião oficial ou era preterido, na melhor das hipóteses, ou era perseguido. Bom, o fato é que desde 1889, quando a República foi proclamada aqui no Brasil, o Brasil se tornou um Estado oficialmente laico e a religião foi para o âmbito pessoal. Então, o Brasil é um país secular, pelo menos no papel. Mas e na realidade? É isso que nós vamos analisar hoje. Ô, Miguel, eu passo já a palavra para você dar os seus boas-vindas ao seu público e já emendando uma pergunta inicial. Por que você resolveu tratar desse tema? Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos amigos. Hoje é um tema muito espinhoso, delicado, né? Mas eu acredito que tratarmos dessa questão é muito importante, né? Porque uma vez que sou pré-candidato a vereador, eu tenho convicção, certeza, que as pessoas estão também interessadas em compreender a minha visão de mundo, saber dos meus pensamentos, de onde eu vim, né? E como essa minha visão de mundo poderá ajudar a conduzir, eventualmente, um mandato, caso eu me eleja agora em novembro. Então, um tema delicado, mas como você disse, eu acho que não existem tabus, né? A gente tem que discutir absolutamente tudo. Eu gostaria de pedir também, aproveitar a deixa, que os nossos amigos curtissem, comentassem e compartilhassem a nossa live de hoje. Isso é muito importante para a gente romper aí o algoritmo do Facebook e ajudar a levar essa mensagem, esse ponto de vista, essas bandeiras para mais pessoas, tá bom? Então, conto com vocês aí também. Legal, Miguel. Então, vamos começar. Como é
comum nas suas lives, aqui a gente não faz rodeio, a gente vai direto ao ponto. Então, Miguel, de primeira eu já pergunto logo, como é que você se posiciona religiosamente? Qual é a sua relação pessoal com a fé e com a transcendência? Olha, Roberto, eu sou um homem de fé, né? Eu acredito que Jesus caminhou por essas bandas, eu reconheço nele o meu suficiente Salvador. Eu fui criado em um ambiente cristão, né? A minha família paterna, cristão católico, a minha família materna, cristãos protestantes, e foi nessa segunda linha que eu cresci, nesse ambiente, né? E eu acredito que existe aí um arquiteto do universo, porque se a gente observar, desde as coisas menores para o micro, um átomo, até o universo, existe absolutamente uma complexidade monstruosa em tudo. Eu acredito que existe uma força maior aí por trás disso. Tenho as minhas conversas e a minha relação pessoal com Deus no meu íntimo, no escuro do meu quarto, e assim eu vou levando a minha vida. Isso não me faz nem melhor, nem pior do que ninguém. Eu respeito absolutamente todas as crenças. Agora, Miguel, e quando, vamos diretamente agora para o tema que a gente vai tratar, e quando política e religião se misturam? O que você acha da relação entre política e religião hoje no Brasil atual? Você acha isso sadio para o processo democrático, para a política em si, o exercício da política no país? Eu acho que é uma pergunta que não dá para a gente delimitar através de um período. Isso aí acompanha o mundo desde que o mundo é mundo, né? E eu acho que é uma utopia a gente dissociar as questões transcendentais de todos os campos do conhecimento. Acho que em cada quadrante do conhecimento humano existe aí um viés religioso, de fé, né? A crença no sagrado, no transcendental. E a gente tem diversos exemplos disso aí na história do mundo, né? Nas artes, na ciência, na tecnologia, na física. Eu sou engenheiro civil, você sabe, né? Por exemplo, Isaac Newton, o pai da ciência moderna, ele é tido pelos seus biógrafos como um homem profundamente religioso, obcecado pelo oculto, né? E nem por isso a gente deixou de ter as contribuições no campo da ciência. Então, eu acho que é muito natural a política permear todos os campos do conhecimento. E na política, aliás, a religião, né, permear todos os campos do conhecimento humano. E a política não poderia deixar de sofrer com essa narrativa, né? Agora, trazendo para a questão atual, a gente vê aí, a gente deve observar com bastante clareza e com pé atrás, né, algumas denominações, né, não apenas cristãs, mas de todas as ordens, né, porque realmente existem muitos lobos em pele de cordeiro. Eu acho que o tema da live é mais enviesado para este lado hoje, né? Não vamos debater teologia, vamos debater com clareza alguns riscos aí que a gente corre com uma narrativa exacerbada. Miguel, por exemplo, nas últimas eleições municipais aqui de São Paulo, a chamada bancada evangélica, ela praticamente duplicou. Nós saltamos de 7 vereadores para 13 vereadores. 7 vereadores, estes que foram reeleitos, e agora chegamos a um total de 13 vereadores compondo a chamada bancada evangélica. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: ao que você acha que se deve esse crescimento? Eu acho que o legislativo ele acomoda agendas temáticas, né?
Nós vemos aí diversos grupos buscando espaço para debater as suas pautas, para levar a sua agenda adiante. A gente vê grupos relacionados à temática da causa animal, a gente vê grupo relacionado com a questão da segurança. Então, como a gente analisando que a religião não se dissocia de política, é mais do que natural grupos religiosos se organizando em torno de uma tentativa de ocupar e influenciar o poder. Agora, eu acho que cabe justamente à população escolher, né, a temática que melhor lhe aprouver, né, de acordo com as suas necessidades básicas, considerando a questão regional. Então, acho que é por aí. Bom, Miguel, mas vamos lá. Vou dar, já que a temática é esta, eu vou dar uma de advogado do diabo. Eu tenho alguns dados aqui para mostrar para você, algumas informações. Em 2019, agora, um vereador chamado Isaac Félix, do PL, ele propôs uma lei prevendo que as escolas municipais devam destinar uma sala de aula, obrigatoriamente, para atividades ecumênicas. O próprio Félix, ele foi o autor de outro projeto que previa retirar sacerdotes do rodízio municipal. O Eduardo Tuman, do PMDB, que, por acaso, também é presidente da Câmara, compõe a bancada da fé, sempre que pode propõe algum tipo de lei para aliviar as igrejas e os templos de tributos. Foi dele também, logo que ele entrou no poder, foi dele também um projeto que foi, ao meu ver, sabiamente vetado pelo prefeito Haddad, de criação do Dia de Combate à Cristofobia, seja lá o que ele está querendo dizer com isso. Miguel, eu te pergunto, isso é representatividade, como você citou agora na pergunta anterior, ou isso é uma ameaça ao Estado laico? A Constituição determina, né? Ela caracteriza o Estado brasileiro como laico. E todas as pautas e as agendas que tramitam aí nas casas legislativas precisam de aprovação dos pares, né, de cada casa, e quando a discussão extrapola, o judiciário faz a mediação. Então, acho que quem tem que cuidar se determinada pauta rompe com o laicismo do Estado é o próprio processo político, né? E agora eu vejo que o grande perigo aí está na questão do fundamentalismo, né? Quando a gente pensa em fundamentalismo, vem à nossa cabeça, nós ocidentais, o islamismo e as suas exacerbações, né? E não é só isso, a gente tem fundamentalismo praticamente em diversos grupos religiosos. Eu acho que o perigo mora justamente aí, porque os dogmas de cada religião, as religiões que possuem os ingredientes dogmáticos são muito são inegociáveis, né? E a política é o ambiente da negociação, né? Então acho que tem que ter uma grande dosagem aí, acompanhando e observando a evolução do mundo através dos séculos. A gente tem que ter jogo de cintura. Miguel, hoje grandes pastores evangélicos, muitos pastores evangélicos viraram verdadeiros ídolos, né? Estão na TV, estão não só nos seus templos, mas na TV, na internet, etc. E eles exercem muito claramente uma influência política em cima dos seus fiéis. Esse termo, essa influência política, tem até um nome, se chama voto de cajado, que é uma analogia ao antigo voto de cabrito, né? Como que o eleitor cristão frequenta essas igrejas, esses templos, ele pode se defender, se conscientizar e se defender dessa espécie de manipulação, tendo em vista que o voto é secreto? Roberto, primeiro, eu ponderaria aí que isso não está relacionado única e exclusivamente com o meio cristão, né?
Nós temos aí o caso recente, por exemplo, do João de Deus, de uma outra denominação, um homem que praticamente ditou os rumos políticos da sua cidade, recebendo políticos, fazendo indicações políticas, né? E a gente sabe no que deu. A gente tem o caso do padre Robson, desviou bilhões, né, dos fundos da Igreja Católica. Nós temos aquele episódio caricato da oração da propina, uma das coisas mais ridículas e agressivas que nós cristãos, acompanhamos alguns anos atrás. E, mais recentemente, o caso da Flor de Lis, né, que, com uma narrativa extremamente moralista, né, e hipócrita, chegou numa estrutura de poder e a gente viu o que redundou, o que aconteceu, né? E é tão curioso você observar esse caso, por exemplo, que é quente, é um caso quente, né? Ela falando, por exemplo, que ela ia escandalizar a igreja, eventualmente se separasse do marido, né? Quer dizer, matar pode. Então, existe aí um fundamentalismo muito grande, a gente tem que ter uma clareza com relação às pessoas, aos líderes, às pessoas que nos influenciam, para justamente não incorrer nesse erro aí, né? Muitos lobos em pele de cordeiro por aí, se locupletando de narrativas religiosas para influenciar e manipular as pessoas. Esse é o grande perigo. Bom, Miguel, vamos lá. Agora eu vou te colocar na berlinda. Mais ainda? Mais ainda. Aliás, pessoal, uma coisa que eu digo aqui para vocês, assim, todas essas lives que eu tenho a honra aqui de mediar com o Miguel, não são lives chapa branca. O Miguel me dá total liberdade para criar a pauta. Então, ele é como se ele estivesse num programa de TV mesmo, ao vivo, recebendo as perguntas e tendo que responder mesmo, né? Aqui não é nada manipulado, não. Vamos lá, Miguel. Vamos te colocar na berlinda. Igrejas, templos e entidades religiosas, em geral, gozam de imunidade tributária no Brasil, por causa de uma regra prevista na Constituição e de isenções concedidas pelos Estados. Os defensores afirmam que isso é importante para garantir a liberdade religiosa, enquanto críticos alegam que o benefício faz vista grossa para o enriquecimento de empresas travestidas de igrejas. Qual é o seu posicionamento sobre o tema? Olha, é o que você falou, a igreja gosta de imunidade, isso está preconizado na Constituição. E o legislador previu justamente a não bitributação, né? Porque a principal fonte de receita das igrejas são os dízimos e as ofertas. E quem oferece esse tipo de oferta, de dízimo, já teve na fonte os devidos impostos descontados. Agora, eu acho que existem outras questões que são bastante eleitoreiras, né? Por exemplo, a isenção do IPTU para as igrejas e de qualquer natureza, eu acho que é algo, uma pauta temática, né? Quando você se preocupa única e exclusivamente com o todo, com a cidade, com o desenvolvimento, você não pode caminhar por esse lado, porque você isentar determinados grupos de determinados tributos dá uma distorção e alguém vai ter que pagar essa conta, né? Mas isso é válido, isso acontece. Agora, o que eu acho? Eu acho que precisa ter fiscalização, né? Você conceder um incentivo de qualquer ordem que seja, necessita da prática da fiscalização. Porque muitos templos, algumas denominações deturpadas, com líderes deturpados, promovem a evasão fiscal, né? Lavam dinheiro. Existem inúmeros processos aí, a coisa já foi judicializada, a gente tem um monte de casos aí, basta você fazer uma simples consulta aí na internet e você vai constatar que essas práticas existem. Então, eu sou a favor da fiscalização, enriquecimento ilícito, né? Tudo isso aí é bastante salutar. Por exemplo, voltando para o caso da Flor de Lis, aí eu assisti uma reportagem semana passada, somente ela e o interlocutor, e ele apontou que a igreja, a comunidade dela, arrecadava 5 milhões de reais ano.
E ele questionou se ela sabia para onde ia esse recurso. Ela falou que não fazia ideia para onde ia. Então, concedeu o incentivo, precisa fiscalizar. Isso é legítimo no Estado, né? E eu acho que é bastante importante a minha posição com relação a esse tema é essa. Bom, vamos continuar aqui. O pessoal está participando. A Ana Paula Gomes aqui acabou de escrever aqui para a gente, dizendo que isenção de IPTU, na opinião dela, é imoral. E a Ana, pelo que eu sei, é cristã, né? Frequenta o templo religioso, mas essa é uma percepção de todos nós cidadãos. Ocorre uma distorção no IPTU, alguém paga a conta em detrimento de outro, né? Exatamente. Miguel, a política tem como princípio o diálogo, o debate, e a religião atua numa outra direção, porque toda religião é fundamentada em um dogma, ou seja, numa verdade que não pode ser contestada. Você acredita que a religião, através da política, tenta redefinir o que é certo ou errado, legal ou ilegal no Brasil? Essa deturpação do fazer político não prejudica a sociedade como um todo? Eu acho que agora é um apanhado de tudo que a gente falou até agora, né? Não dá para dissociar e crer que política e religião não caminham juntos, caminham, né? Existem a defesa de bandeiras de cunho religioso nas pautas políticas. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter clareza. E pensar que a gente vai eliminar isso é uma utopia, né? Na história do mundo nunca foi assim. E a gente tem justamente que ter essa percepção acerca da desinformação, né, das fake news, de quem são as pessoas que nos influenciam, né? Esse discurso do falso moralista, o discurso da hipocrisia, isso é algo que me chateia bastante. E se nós tivermos uma reflexão profunda sobre isso, a gente consegue identificar algumas narrativas com esse viés, né? Então, eu acho que atenção é a palavra-chave que todos nós devemos ter. Não devemos ser intransigentes, devemos respeitar absolutamente quem pensa diferente, quem tem a sua religião distinta, porque eu acho que é o caminho, né? É como você disse, os dogmas são inegociáveis, né? Ninguém negocia com um cristão que Jesus irá voltar, mas a política é um ambiente de negociação, né? Então precisa romper algumas barreiras aí para a gente aprofundar e viabilizar projetos universais, né? Projetos de interesse coletivo. É isso, Miguel. Muito obrigado a todos pela presença aqui. Eu espero que esta live tenha sido, como as outras, úteis nesse processo de pré-candidatura e de avaliação do pré-candidato a vereador Miguel Gianetti. E, Miguel, eu abro agora para suas considerações finais. Roberto, quero te agradecer de novo por mediar essa live, né? Hoje nós fizemos um pouquinho mais encurtada, mas acho que valeu. Acho que a mensagem a gente conseguiu passar de maneira clara. Acho que as pessoas entenderam quais são os fundamentos que me movem, a minha visão de mundo, qual que é a minha visão de Estado. Isso está bastante claro. Eu gosto de intercalar temas mais abstratos, como o de hoje, como o das fake news, com temas mais técnicos. Por exemplo, o tema das enchentes, que nós abordamos aqui, o tema da importância da universalização do saneamento básico, o tema da iluminação pública. São temas que estão correlacionados com a minha vivência e com tudo aquilo que eu acredito que eu vou poder contribuir para a nossa cidade, eventualmente, se eu me eleger vereador. Então, esses temas mais abstratos, eles passam para as pessoas quem realmente nós somos, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês e chamá-los, convidá-los aí na próxima semana para a gente debater e abordar um outro assunto importante, relevante e que forme a convicção de vocês. Esse processo democrático, né? Na verdade, a eleição é a grande festa da democracia e a gente tem que aproveitar esse momento para conhecer
profundamente, né, quem são as pessoas que estão aspirando e quais as motivações, qual a visão de mundo. E esse é o nosso objetivo aqui. Te agradeço, Roberto, agradeço a cada um e, na medida do possível, a gente vai respondendo aí os comentários ao longo da semana. Uma ótima sexta para todos vocês. Boa noite a todos e uma ótima fim de semana e um feriado também. Ah, tem um feriado, é verdade. Tchau, um abraço.